Bem, boa noite a todos e a todas. Agradecer a presença de vocês aqui para o debate de lançamento do livro do professor José Rodrigo Rodrigues, que veio hoje a Ribeirão Preto, né, para participar da banca de mestrado, agora às 11h. Agora a gente está aproveitando também para fazer a discussão do livro que ele está lançando. Agradecer a disponibilidade e o aceite do professor Caio Graco, professora Cíntia Carneiro e professor Sérgio Nogiri, para também poderem colaborar com a discussão. Está passando uma lista de presença, então assinem, né, coloquem os dados de vocês, para poder a gente emitir e enviar certificado, né? Então, o e-mail é o e-mail para onde vai o certificado. Então, coloquem bem legível, porque ali na hora das meninas fazerem, às vezes dá erro no endereço. Primeiro o professor José Rodrigo Rodrigues vai fazer uma apresentação do texto, né, da obra. Depois a gente passa para os debatedores para fazerem as suas considerações e, em seguida, para vocês poderem comentar, tecer comentários, considerações, etc. Então, mais uma vez, obrigado, professor, pela presença e pela oportunidade de compartilhar com a gente as ideias, as reflexões que estão no texto. E passo, então, a palavra para você. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é agradecer muito a Fabiana e ao Maurício por essa oportunidade e aos colegas por terem se mobilizado para discutir um livro em tempo recorde. Eu sei que o livro é grande, enfim, vocês, é uma honra, né, ter o professor Sérgio, a professora Cíntia e o professor Caio se dispondo e fez discutir esse trabalho. E, enfim, a gente tem poucas oportunidades, muitas vezes, de debater na academia, né, pelo excesso de trabalho. Todo mundo tem a agenda lotada, né, então, assim, estou realmente tocado pela gentileza de vocês. Tá? Então, agradeço muito toda essa atenção e o interesse, independentemente da, enfim, dureza das críticas, né? Isso já fica o meu agradecimento de qualquer forma, né? E a professora Fabiana e ao Maurício também por ter organizado, né? E, claro, e todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu vou fazer uma fala então breve, tentando apresentar um pouco o espírito do livro, né? Enfim, é um livro grande, ficou com 400 páginas, né? No original tinha 500 e pouca, né? Com a diagramação ficou com 400, né? Como é que conseguiu cortar? Primeira pergunta do debate. É muito difícil, né? Exatamente. E também ele é um livro, na verdade, que ele acaba consolidando a minha reflexão nos últimos 5 anos, vamos dizer assim. Quer dizer, eu fiz um doutorado, né, sobre o Franz Neumann, que chama Fuga do Direito, né? Enfim, lancei em 2013, que foi o livro que ganhou o Prêmio Jabuti, o Como Decidem as Cortes, né, que aí é um livro que discute o funcionamento do Poder Judiciário e a forma como os nossos juízes pensam e os nossos juristas pensam, que é um livro, na verdade, que também foi um pouco resultado de uma série de pesquisas empíricas que eu fiz para aquele projeto Pensando o Direito, né? Eu coordenei 4 projetos daquele, trabalhei em um como pesquisador. Então, um pouco, no Como Decidem as Cortes, tem, enfim, no capítulo central dele, tem uma reflexão que, enfim, dialoga com esses dados, né? E esse livro, na verdade, é uma retomada, digamos assim, do meu doutorado e a tentativa de estender alguns argumentos, enfim, para outros campos, né, e para outras dimensões, né, aí incorporando alguns novos temas e alguns novos autores também, algumas formulações diferentes, né. Bom, qual que é a ideia básica, não só desse livro, como, enfim, é um pouco a minha questão desde sempre, né, desde o doutorado, pelo menos, né, que é uma questão que eu acabo formulando com a ajuda do Franz Neumann. A questão é a seguinte, quer dizer, enfim, o Neumann diz que, na tradição, vamos dizer assim,
de esquerda, ou, sei lá, marxista, ou sei lá como a gente chame, né? Hoje em dia está difícil a gente se referir a isso, enfim, de qualquer forma. Enfim, então, vamos dizer, grosso modo, né? Na tradição marxista existe uma visão do direito que é sempre como algo negativo, quer dizer, sempre se pensa a emancipação como uma superação do direito, né? A superação de alguma coisa que a gente chama de direito, em nome de uma sociedade emancipada que vai ter uma forma comunista ou que vai ter uma outra forma que vai superar a gramática jurídica como a gente conhece, né? Esse estilo de raciocínio também está no Agamben, de certa maneira, né? Enfim, um autor mais contemporâneo, especialmente quando a gente lê, enfim, o livro dele mais recente, que chama Altíssima Pobreza, né? Lá fica muito claro como ele pega os franciscanos, né, as ordens franciscanas, como uma espécie de exemplo de sociedade emancipada, em que haveria uma identidade entre norma e vida, né? E aí também fica mais claro o conceito de estado de exceção dele. Então, também tem vamos chamar assim, de um raciocínio utópico, né, que sempre coloca o direito como algo a ser superado. Isso está um pouco no livro mais recente do Axel Honneth também, né, que ele vai falar no direito como liberdade, de um direito baseado no amor, cuja configuração tem um orientando dele, com quem eu falei lá em Frankfurt recentemente, a gente falou no mesmo dia, eu vou lembrar o nome dele agora, que também está trabalhando um pouco essa ideia de uma organização baseada no amor, aí recuperando um kantiano antigo chamado então Hermann Cohen, né? Então tem algumas formulações que pensam a emancipação dessa maneira, e sempre a minha tentativa foi pensar, não, aí o Neumann diz isso claramente, né, que o formalismo jurídico, a forma de direito, é uma conquista emancipatória da qual não se deve abrir mão, da qual não se pode abrir mão, porque, ponto número 1, né, ela é um instrumento de resistência ao arbítrio, né? Então, Franz Neumann é um autor de inspiração marxista que está pensando pós-nazismo, já está pensando, né, ou durante o nazismo, né, ele escreve o livro dele, Behemoth, né, em 42, que é a primeira fonte sobre o nazismo, que, enfim, ele trabalhou para o Departamento de Estado, né, foi assessor, enfim, do governo americano, enfim, depois que, então ele fugiu da Europa, né, enfim, escreveu esse livro, né, explicando como é que o nazismo funcionava. Escreveu um livro antes, um pouco, 1936, que se chama Império do Direito, mas com essa ideia no centro, né, que, enfim, o direito é algo essencial para uma forma de vida emancipatória, porque ele faz uma contenção do arbítrio, ele cria um procedimento decisório. E o segundo ponto é que o direito ele se transforma com a inclusão de novos atores sociais. Então, todo o raciocínio do Neumann e toda a forma de pensar dele é dizer, olha, a cada agente que entra, né, no interior do direito, que começa a disputar internamente o direito, ele vai se transformando em função disso. Então, você tem transformações que vão ocorrendo na forma jurídica, que vão tornando o direito diferente, né? A gente pode dar um exemplo simples, né? Se a gente pensar na própria ideia de previdência social, né, ela nasce primeiro como algo espontâneo dos próprios trabalhadores em caixas de auxílio mútuo, fundos de greve, né, para auxiliar as pessoas mais velhas e, enfim, para quem estava fazendo greve. E depois isso vai sendo incorporado ao Estado e ao desenho do Estado e vai transformando o Estado internamente para se transformar depois nos estados de bem-estar social. Então, você tem um processo constante, na visão do Neumann, de inclusão, digamos assim, de novas demandas, né, e que vão se traduzir em demandas jurídicas, eventualmente, e essas demandas vão redesenhando internamente o direito, e quanto mais demandas forem entrando, mais o direito vai se redesenhando e se transformando. Então, esse é uma ideia importante para entender o livro e para entender as minhas questões de pesquisa, né? Porque a própria ideia de democracia que sai do Neumann é justamente esse processo de constante inclusão de novas demandas e de constante transformação institucional. Então, a ideia de transformação institucional tem que ser central para o conceito de democracia do Neumann, né? Então, o que diferencia um pouco, eu acho, da visão habermasiana, por exemplo, que é outro autor do campo crítico que escreve bastante sobre direito, que já escreveu bastante sobre direito, que parece colocar
peso demais sobre o parlamento e o Estado, na maneira como a gente conhece, a despeito do livro Direito e Democracia ser mais do que isso, mas no livro lá aparece Estado de Direito como separação de poderes, parlamento, etc., numa forma muito tradicional, sem a clareza que eu acho que o Neumann tinha, ou pelo menos que eu imagino que o Neumann tinha, dessa necessidade de transformação institucional constante, né? Então, isso significa, portanto, né, que para o Neumann, então, digamos assim, o direito quase que muda de função, ele deixa de ser algo... Se ele funcionar dessa maneira, né, se ele funcionar incorporando cada vez mais demandas sociais e cada vez mais atores, né, ele deixa de ser algo conservador, né, voltado para o passado, e passa a ser a própria pré-condição para um conflito social relativamente pacificado que consiga o tempo todo redistribuir recursos, recursos materiais e recursos simbólicos, né, num processo que não tem fim, que sempre vai se transformando, guardados os limites do que eu chamo no meu livro de forma-direito, né, que, bom, direitos fundamentais, enfim, alguns princípios básicos que garantem que o próprio direito funcione nos seus termos, que são nossos conhecidos também, né. Então, essa é uma ideia que é importante para a minha pauta e para o livro, enfim, e foi importante no meu doutorado, justamente para inverter o juízo, ou, enfim, na minha trajetória de pesquisa, né, um pouco inverter o meu juízo de valor sobre o formalismo, né, que eu sempre olhava quando eu me formei, enfim, estava no auge a questão do direito alternativo, né, toda essa discussão de crítica ao formalismo, né. Então, enfim, o Neumann me ajudou a rever isso e olhar o formalismo, na verdade, como algo extremamente interessante para promover transformação social sem arbítrio, né, sem situações sem ações arbitrárias e com a inclusão constante de novas demandas, o que, claro, coloca uma série de questões de como é que a gente faz isso, né, de como é que a gente desenha o Estado para que as vozes todas sejam ouvidas, de como é que você desenha, né, o próprio direito para que ele seja aberto para essas demandas diversas, mas, de qualquer maneira, isso, enfim, coloca de uma outra maneira, né, situa de uma outra maneira a ideia de formalismo, né. A primeira parte do livro é um pouco a retomada dessa ideia, né, então eu retomo, quer dizer, a primeira parte da primeira parte, né, é um pouco a retomada dessa ideia, aí talvez com uma formulação que eu acho um pouco mais interessante do que eu tinha feito antes, que é falar dessa ideia de liberdade de insurreição como um critério para se verificar se uma sociedade funciona em bases democráticas ou não, né? Liberdade de insurreição nesse sentido, de poder enfim, colocar em questão o direito positivado, as instituições que já estão positivadas, e transformá-las em função das demandas sociais que vão aparecendo, mantendo os princípios básicos do Estado de Direito, né? Até as citações que eu faço aqui no começo, né, que eu faço uma citação da Declaração então, Universal dos Direitos do Homem, então, de 1793, né, um pouco... isso foi uma tentativa... Claro, essa formulação radical não prevaleceu depois, mas, enfim, mas teve essa formulação durante a Revolução Francesa, que era essa aqui, né? Quando o governo viola os direitos do povo, a insurreição é, para o povo e para cada porção do povo, o mais sagrado dos direitos e o mais indispensável dos deveres, né? Então, quer dizer, a minha liberdade de insurreição é uma tentativa, digamos, de positivar ou de transformar em uma espécie de categoria dogmática essa ideia que vem da Revolução Francesa, sem essa formulação radical, mas pensando nisso, pensando num processo constante de transformação institucional, né? O Mangabeira Unger, por exemplo, eu não cito no livro, mas é um autor que pensa nos mesmos termos, né? Só que, para ele, transformação institucional é um pouco experimentalismo intelectual, sem sociologia, normalmente, ele não faz pesquisa sociológica e não tem agente social, né, no que ele faz. Então, esse eu acho que talvez seja uma diferença do que eu faço ou do que eu estou tentando fazer para o que o Mangabeira Unger diz. Ele também vai dizer, olha, né, você tem que ter transformação institucional constante, você precisa
de princípios de desestabilização das instituições, né, mas não tem uma ligação com os agentes e com as forças sociais que estão presentes naquele momento. Né. No caso do Neumann, é muito claro isso quando ele localiza na entrada do proletariado no parlamento como o momento em que o direito começa a ser disputado de fato, né, que você começa a ter um direito que não é mais produzido de forma unilateral, né, por interesse, vamos dizer assim, só da burguesia, e começa a ter que atender mais interesses e se transformar em objeto de disputa. E aí, ao longo do século XX, outros agentes entraram nessa disputa também e foram transformando o direito. Então, essa é a primeira ideia que eu tento trabalhar no livro, para, retomando o meu doutorado, né, e ela é... Bom, e um pouco na segunda parte da primeira parte, né? Bom, a primeira parte se chama, enfim, Direito em Transformação. Eu estava falando dessa parte que se chama Democracia e Direito, né? Bom, e só para completar, e daí já se vê a importância da questão da diversidade da democracia nas coisas que eu estou pensando, né? Então, meu ponto é: o formalismo tem que ser um instrumento de promover a diversidade de interesses, de abarcar vários pontos de vista, e ele precisa ir se transformando em função disso, né? E na segunda parte, enfim, quer dizer, aí, enfim, na segunda parte dessa primeira parte, né, que se chama, enfim, Direito, Garantia de Desordem, né? Aí eu faço uma reflexão mais voltada para as instituições jurídicas propriamente ditas e ensaio no final uma teoria da interpretação. Vamos dizer assim, faço uma tentativa de construir uma teoria da interpretação, um pouco seguindo mais ou menos esse espírito, né, dizendo, bom, enfim, se o direito é essencialmente disputa, né, ele é disputa pelas normas e é disputa pela interpretação, né, e ele é disputa até, enfim, isso fica claro, né, do meu ponto de vista, na própria evolução da teoria do direito no século XX, né, que começa a admitir que o direito é indeterminado, né, você tem Kelsen, Hart, né, positivistas, admitindo que o direito é indeterminado e, enfim, admitindo, então, que tem um espaço ali de criação, né, enfim, no processo de aplicação, o que vai levar ao desenvolvimento de teorias da argumentação, etc., para se tentar preencher esse espaço de indeterminação com algum tipo de critério. Mas a provocação que eu faço, bom, se é verdade que o direito é indeterminado, eu sempre vou ter disputas pela interpretação, sempre vou ter disputas sobre o que é o direito, e, portanto, eu tenho que olhar o direito como disputa, né? Enfim, olhar o direito como espaço de disputa, e aí pensar que tipo de disputa essa disputa é, né? Que formas, né? Quais são as características que essa disputa tem que ter para ser uma disputa, enfim, de novo, que seja ampla o suficiente para abarcar a sociedade como um todo, né, e que leve em conta todas as vozes, etc, etc. E aí, eu não vou entrar nos detalhes, porque ficaria muito longo, né, mas tem aqui, especialmente nesse capítulo que se chama Uma Constituição Sem Vencedores, né, tem uma tentativa de apresentar uma visão da interpretação, enfim, a partir dessa ideia de que, veja, eu digo que a Constituição brasileira, de uma certa maneira, ela incorporou na sua forma a disputa social, né, porque ela tem artigos ou princípios sobre os mais diversos assuntos e reconhecidamente contraditórios, né. Você não tem, na Constituição brasileira, a descrição, você tem algumas linhas gerais, né, tem uma previdência social, etc., mas você tem, convivendo na Constituição, valores bastante diferentes e que estão permanentemente em disputa e foram disputados ao longo do tempo, né, em sentidos os mais diversos. Então, a Constituição seria esse espaço de, ou, enfim, ela teria incorporado na sua forma, né, enfim, eu digo que, enfim, que a Constituição é uma espécie de mapa de todas as questões sociais contemporâneas a ela, né, todo mundo, enfim, e ela adquiriu essa forma, né, porque isso está no texto, porque a Assembleia Constituinte, né, se organizou assim, né. Aí o Adriano Pilati mostra isso bem, né, que em determinado momento, por uma questão, enfim, disputas regimentais internas, das quais
foi protagonista, né, enfim, antigo governador Mário Covas, né, enfim, naquela época deputado. As comissões foram abertas, quer dizer, então, primeiro, então se derrubou na Constituinte a ideia de que seria a partir de um texto fechado escrito por um jurista. Então, o texto foi construído a partir do zero, né, nas comissões, não tinha pré-projeto. E o fato de não ter pré-projeto fez com que tudo tivesse que ser disputado passo a passo. E, em segundo lugar, as comissões foram abertas à participação pública. Então, todas as comissões tiveram participação popular. Isso ainda é pouco estudado. Tem um mestrado recente da Natália Neres que estuda a disputa das questões, enfim, na comissão que discutiu as questões antidiscriminação das pessoas negras, né? Mas ainda é pouco estudado. Tem o livro do Adriano Pilati, tem alguns orientandos dele que já fizeram coisas, mas o que eu digo é que, em função dessas características, enfim, da nossa Constituição, né, ela precisa ser interpretada, então, enfim, ela precisa ser vista como uma espécie de pacto, né, sem vencedores, né, um acordo que não teve nenhum vencedor claro, e essa indeterminação da Constituição foi o que garantiu que ela tivesse essa longevidade, porque ela consegue abarcar diversos interesses e ser disputada a cada momento, né? Isso, na verdade, é algo positivo e não algo negativo, né, para o nosso processo de desenvolvimento institucional, e pode ser, inclusive, compreendido como um princípio de interpretação da nossa Constituição, né? No seguinte sentido, né, que eu digo que, bom, qualquer tentativa de transformação da nossa Constituição ou de inovação constitucional deveria ser precedida de um processo de discussão de mesma intensidade política que foi a nossa Constituinte. Então, essa ideia de que a transformação, a interpretação constitucional deve, de uma certa maneira, incorporar essa ideia original, né, tanto que eu chamo essa posição de originalismo democrático, brincando um pouco com, quer dizer, o originalismo norte-americano, que lá é conservador, né, quando você fala originalista, na teoria constitucional americana, você está falando, bom, é aqueles sujeitos que querem que prevaleça a vontade dos pais fundadores, né? Então, você fala, bom, tem os pais fundadores, Madison, enfim, aqueles autores que fizeram a Constituição na salinha, sem debate, né, amplo, etc. Então, você teria que interpretar a Constituição de acordo com a ideia dos pais fundadores, né? Eu faço uma brincadeira que eles falam que essa seria uma posição originalista democrática, porque seria essa ideia, né? Então, se você tem uma Constituição que funcionou como o texto guia das nossas relações políticas, que continua resistindo, digamos assim, às nossas vicissitudes políticas em função da sua indeterminação e por causa do alto grau de enraizamento, né, que ela teve na sociedade em função desse alto grau de participação. Então, qualquer tentativa de interpretação da Constituição deveria repetir essa mesma intensidade política. E aí eu olho com outros olhos a questão da audiência pública, dos amicus curiae, né, e tento incorporar na interpretação constitucional também essa dimensão institucional como algo positivo, né, não como algo necessariamente negativo. Então, essa é um desdobramento novo desse raciocínio que eu fiz no doutorado, que não tinha, que eu faço nessa parte, né. A segunda parte do livro, que chama Perversões, né, aí, enfim, eu vou falar mais rápido a partir de agora. Aí, bom, o que é a ideia de perversão, né, nesse modo que eu penso? Bom, se o meu princípio, ou se o princípio democrático, ou se a minha formulação do que seja democracia, né, via Neumann, é a transformação institucional constante, via incorporação de demandas, né, o não democrático é você tentar isolar o direito da influência do social, né, da esfera pública e dos interesses, né, e você pode fazer isso de duas maneiras, né. Como é que você faz com que o direito não responda à sociedade? Ou você cria enfim, regime autoritário, né, fecha completamente o Congresso e não tem mais eleição, não, né, enfim, e transforma o direito no que o Neumann, né, diz, bom, quando ele está falando da Alemanha, ele diz, bom, hoje na Alemanha você tem, tudo que você tem na Alemanha são normas que têm, na verdade, o status de normas técnicas, né? Porque elas não têm essa base social, elas são simplesmente produzidas, elas têm o mesmo status epistemológico de uma norma de trânsito, ele fala, né? Então, tudo que está sendo produzido hoje é simplesmente norma de trânsito, nesse sentido de que é uma mera regulação para gerar
segurança jurídica, mas que não tem enraizamento social. Então, essa é a forma, digamos assim, né, de isolar o direito da sociedade que prevaleceu na década de 30 e, enfim, com as ditaduras latino-americanas também, né? Agora, o que eu digo é que a forma mais contemporânea de isolar o direito da sociedade não tem sido a criação de ditaduras, mas tem sido a perversão do direito. Então, essa seria a forma contemporânea, característica, enfim, do mundo contemporâneo, de tentar isolar o direito da sociedade, e aí eu faço uma tentativa. Esse foi um artigo que saiu na Alemanha em 2000, enfim, o ano passado, que chama, quer dizer, em inglês saiu, né? Prevention of Law, 6 Cases. Esse texto está aqui traduzido, né? Em que eu crio uma tipologia das formas de perversão e dou alguns exemplos, enfim, e tento elaborar isso um pouco. Eu falo de zona de autarquia, ilegalidade discriminatória e aí é uma categoria nova desse livro, desumanização jurídica, né? São 3 formas de perversão em que, então, assim, quem está no poder ou os mecanismos de poder não rompem a ordem institucional, eles permanecem com uma fachada de legalidade, mas eles tentam isolar a influência social sobre o direito, né? Por essas 3 formas. Enfim, a zona de autarquia é a criação de um espaço decisório sem critério, o que não pode ser reconstituído racionalmente, né? Teve um mestrado da UGV que aplicou isso, inclusive, para entender questões tributárias, né? Ele fala, bom, a ideia de imunidade fiscal no Brasil é usada completamente ad hoc, você não consegue reconstituir racionalmente isso. Inclusive, os documentos sobre isso são secretos, você não tem acesso. Ele até entrou com uma lei de... Enfim, entrou com habeas data de acesso de informação para conseguir determinados manuais lá da Receita, e ele usou esse conceito meu para entender, para explicar isso. Quer dizer, ilegalidade discriminatória seria a criação de uma lei geral que na prática acaba atingindo um grupo social específico, né? Então, sabe, por exemplo, as regulações municipais, vai sair um texto meu e da minha orientanda a Winnie, né, enfim, de mestrado sobre isso, algumas regulações municipais que, por exemplo, querem proibir sacrifício de animais nas zonas metropolitanas, sob o argumento de que isso seria algo voltado a higiene, etc., mas, no fundo, você quer atingir os cultos afro-brasileiros que fazem sacrifício de animais, né? Então, você tem uma formulação de uma lei geral como se fosse algo que, enfim, vai valer para todos, mas que, no fundo, tem um alvo muito específico, né? que é as comunidades afrodescendentes ou que praticam religiões de matriz africana. Enfim, também a legislação contra o terrorismo pode ser entendida assim, às vezes. Você tem uma formulação... Isso, o Klaus Gunther tem um texto em que ele fala uma coisa semelhante, ele não usa essa minha terminologia, evidentemente, mas ele faz um raciocínio semelhante, né, usando o Neumann, ele cita o Neumann nesse caso, então dizendo que, então ele diz, bom, como é que o cidadão europeu permitiu que o direito penal fosse sendo restringido, que as garantias fossem sendo restringidas da maneira como a gente viu no caso do combate ao terrorismo. O que explica isso, né? Como é que essas sociedades foram permitindo esse tipo de coisa? Ele diz, bom, muito provavelmente porque eles, enfim, ficava mais ou menos claro que havia uma restrição de direitos fundamentais, mas que ela visava basicamente os grupos muçulmanos. Então, não, eu não vou ser atingido por isso. Quem vai ser atingido vão ser os grupos muçulmanos que vão ser objeto de, sei lá, revista, etc., ou que vão ser presos arbitrariamente, né? Então, essa é a segunda figura. E a terceira figura eu chamo de desumanização jurídica, aí um pouco que é influenciado pelo trabalho da minha mestranda, ou, enfim, minha mestranda, ficou ruim a formulação, né? Da minha orientanda de mestrado, agora de doutorado, Simone, né? Que, enfim, ela estudou, enfim, a mudança de nome das pessoas trans, agora está estudando o conceito de pessoa de forma mais ampla no direito, né? Até tentando juntar direito civil com filosofia política, etc.
Então, aí é um pouco a ideia, quer dizer, que você tem um processo de desumanização jurídica quando você vai, enfim, digamos, por uma série de mecanismos, enfim, privando determinada classe de pessoas de alguns direitos que são garantidos a todos, né? Então, no caso das pessoas trans, elas não podem mudar o nome, e aí tem uma especificidade, enfim, é uma comunidade a qual se nega direitos sistematicamente, né? Então, você tem... Enfim, eu vi um comentário na sala dos professores, claro, não vou citar quem que falou, né, de um colega falando, nossa, agora pode tudo, até as trans podem agora até mudar o nome, né? Aí você vai ver a lista de políticas públicas voltadas para essa comunidade, não existe política pública, não tem nada. Quer dizer, acho que tem um abrigo para pessoas trans na cidade de São Paulo, onde cabe 80 pessoas, né? Acho que tem um abrigo só, com 80 vagas para a cidade de São Paulo, que é uma cidade de não sei quantos milhões de habitantes, né? Então, sistematicamente, você não tem política pública voltada para esse grupo de pessoas. E aí, até foi um dos argumentos da própria ação, né, que foi proposta, né, um excelente argumento, dizendo, olha, não, é uma comunidade que sistematicamente não é abarcada pelas políticas públicas, não é alvo de políticas públicas. E também, enfim, eu usei para formular essa ideia, enfim, um livro de enfim, se chama... Então, A Destruição dos Judeus Europeus, né, que é um livro... Eu estou esquecendo o nome, enfim, o nome do autor agora, mas esse autor, ele mostra o processo jurídico de, vamos dizer assim, de discriminação e depois de destruição dos judeus, quer dizer, ele mostra como isso vai sendo construído juridicamente, primeiro com a definição do judeu, né? Então, tem uma série de leis que tentam definir o judeu, que não era uma questão fácil, a primeira geração, a segunda geração, tinha controvérsias jurídicas, dogmáticas e tal. Depois, no segundo momento, ele divide o livro assim, né? Esse momento da expropriação, aí se vai retirando os bens, e depois a solução final, né? O extermínio. Então, ele vai acompanhando esse processo, como vai acontecendo juridicamente, e vai mostrando como vai havendo uma desumanização a partir da... Então, eu me inspirei um pouco nisso para criar essa terceira figura. Então, essa é, grosso modo, a discussão dessa parte, né? E aí, enfim, eu vou pular essa parte das utopias, né? Que senão vai ficar muito longo aqui a minha fala. E bom, aqui, enfim, aqui na parte das utopias talvez valha a pena dizer o seguinte só, que eu acho que tem uma ideia interessante aqui, que se liga com o que eu falei na primeira parte, né? Enfim, que é isso. Então, veja, então, tem um raciocínio, né, que diz, olha, a transformação institucional e a incorporação de novas demandas é algo necessário para se definir a democracia. Eu não defino democracia só como existência de eleição, participação nos órgãos existentes. Eu preciso também ter transformação do desenho dos órgãos que estão atuando, né? Então, e aí, enfim, nessa parte, então, que é o primeiro texto, que é um texto que acho que até a Fabiana acaba dialogando bastante, né, que fala um pouco sobre violência contra a mulher, né, e tem uma discussão ali enfim, da criação, né, enfim, historicamente no feminismo, né, aí, claro, eu falo amparado na literatura feminista especificamente, não é uma avaliação minha, né, é da literatura feminista, né. Você tem ali a formulação de uma ideia de um atendimento multidisciplinar para a violência contra a mulher, com casas, né, em que houvesse, enfim, psicólogos, e que não fosse um atendimento criminalizante, né. Isso, em certo momento, começa a competir com uma visão criminalizante da questão, né, e essa disputa, enfim, essa tensão, na verdade, né, mostra, e eu faço uma discussão de como essa visão criminalizante, apesar de ter sido necessária para colocar essa questão como uma questão pública, tirar do aspecto privado, mas ela também, muitas vezes, ela deixa em segundo plano esse aspecto mais amplo e talvez um pouco mais democrático de não reduzir toda a questão da violência a uma questão de punir alguém e ver o contexto mais amplo, que é um debate antigo dentro do feminismo, né? Então, aí é uma tentativa de mostrar que, veja, eu posso pensar o direito nas suas diferentes formas ou nas suas diferentes construções, né, das suas alternativas ou desenhos institucionais, como sendo mais
emancipatórios ou menos emancipatórios em função da maneira como eles incorporam a sociedade, como há um desenho da relação entre Estado e sociedade, né? E aí tem esse capítulo 13 aqui, que é um capítulo importante para mim também, que fala das duas gramáticas do direito ocidental, que é um texto um pouco para mostrar que, especialmente no campo da literatura mais à esquerda, né, a gente tem uma visão do direito sempre como normalização, no caso do Foucault, né, como instrumento de, enfim, sempre domínio, né, de norma, uma norma de conduta que vai impor comportamentos, né, mas o direito também é possibilidade de criação normativa via autonomia, né. A gente tem isso na autonomia privada, por exemplo, no caso contratual, mas não só, né? Você pode ter criação de norma também na própria sociedade, aí normas que podem ser, e ter efeito jurídico, inclusive, né? Reconhecida pelos órgãos oficiais. Então, eu falo que existe uma gramática, quer dizer, enfim, que o direito ocidental tem duas gramáticas, né? Uma gramática da regra e uma gramática da autonomia, ou que eu chamo da regulação social. Você pode tanto ter produção normativa de norma de conduta para dizer como as pessoas devem se comportar, quanto também o reconhecimento de normas produzidas na sociedade como normas jurídicas, né, e a atribuição de competência para a criação de uma norma jurídica então pela própria sociedade, né. O que, por exemplo, abre espaço para a gente considerar jurídico, sei lá, o direito indígena, ou enfim, direitos que são produzidos pela própria sociedade. Então, eu digo que muitas vezes a crítica ao direito ela se fixa demais na gramática das regras e esquece da gramática da regulação social ou desse espaço de reconhecimento de normas que já está presente na própria formulação do que seja o direito ocidental. Então, isso mostra que o direito é mais plástico e mais aberto à participação e à transformação institucional do que a gente imagina, né? E aí, finalmente, na última parte, aí é uma reflexão mais voltada para as questões da perda de centralidade dos Estados nacionais e como é que o direito fica nesse contexto. Aí enfim, essa é a parte talvez mais especulativa do livro, ou que esteja talvez menos desenvolvida, ou a que tem ainda mais trabalho a ser feito, né? Mas aqui eu ensaio uma visão do direito que eu vou chamar de multinormativa, né? Que olha o direito para além do Estado, né? Para além, enfim, especificamente do Estado Nacional, justamente porque a gente está vivendo, enfim, uma crise da centralidade do Estado e a gente tem a necessidade de, digamos, democratizar espaços de produção normativa que estão competindo cada vez mais com o Estado na produção de normas, né? E aí eu olho isso como algo que pode, na verdade, produzir potenciais de democratização e não necessariamente como algo negativo. Então, bom, sei lá, será que seria possível criar alguma coisa como, quer dizer, o Google, né? Se não for, se o processo não tivesse acontecido como aconteceu, porque basicamente o Google hoje é uma empresa privada, mas que exerce uma função pública, né? Todo mundo usa o Google para procurar as coisas, quer dizer, outros mecanismos de busca aparecem, mas são automaticamente, enfim, perdem a concorrência, quer dizer, eles não, então não conseguem sucesso, porque eles não têm o volume de dados que o Google tem, eles não têm o poder de disseminação que ele tem, né? E de uma certa forma isso por um lado tira do Estado o poder de controlar o Google, isso gera uma série de problemas de como é que você controla a privacidade, né? Mas por outro lado, talvez, né, só dessa maneira, só dessa forma, para além do Estado, que a gente conseguisse construir um instrumento assim, e aí, ao invés de ficar discutindo, bom, vamos estatizar o Google, vamos submeter o Google ao controle estatal, também a gente passa a pensar, bom, como é que a gente democratiza essa estrutura, né? Como é que a gente torna essa estrutura democrática como ela é. Aí, sei lá, vai ter uma cidadania Google, né? Vai ter, enfim, então é por isso que eu digo que é especulativo, né? Como é que seria essa forma de gerar participação, de construir espaços de, sei lá, deliberação, de controle dessas decisões. Mas aí é um pouco enfim, nesses textos eu faço um pouco uma reflexão de como é que seria pensar a democracia e o direito para além do Estado Nacional em função dessas transformações que estão acontecendo, né? E sempre pensando isso, quer dizer, que
nós temos, na verdade, também uma disputa, né, pelo direito nesse campo internacional, nesse campo transnacional. Né? Você tem vários mecanismos sendo criados que estão disputando com o Estado também a própria definição do que seja, enfim, do que seja o direito. E essa disputa pode ter algo, pode trazer aspectos emancipatórios ou democratizantes que o Estado Nacional não conseguia nos oferecer. Por exemplo, sei lá, a questão ambiental, né? Se ficar sendo debatida só em termos de Estados nacionais, eu não consigo solucionar muitas vezes, né? Porque tem os interesses. Bom, de quem é a Amazônia? É brasileira? É um problema mundial? Enfim, nós estamos vivendo esse tipo de... Claro, em termos, né, no governo atual, em termos, digamos, um pouco simplórios, né, um pouco assim, nada sofisticados, né, para não dizer estúpidos, né? Mas enfim, você tem uma discussão sendo, quer dizer, que historicamente é feita de, bom, a questão de você, enfim, o debate sobre a questão ambiental estritamente do ponto de vista do Estado Nacional é complicado porque o ambiente não é nacional, né? O ambiente é, por definição, global. Então, talvez algumas dessas transformações, alguns desses mecanismos que estão surgindo gerem um potencial de solucionar esse tipo de problema de uma outra maneira, mas, claro, gera essa dificuldade de, bom, como é que eu controlo esses mecanismos, como é que eu faço que eles respondam à sociedade civil. Não é mais cosmopolitismo kantiano, não é mais, né, enfim, você não tem mais a ideia, é uma federação de estados, o que é? Não, você tem regulações meio temáticas, né, como dizia o Luhmann ali, que vão se autonomizando em função de temas e vão criando mecanismos com força normativa sobre o mundo inteiro, e eu não tenho como controlar, mas enfim. Então, essa é a discussão dessa parte 4. E aí o fecho do livro é um fecho meio literário, assim, um pouco uma releitura daquele texto do Kafka, né, Diante da Lei. Eu faço uma leitura meio irônica do que ele escreve ali. Reescrevo o texto de uma forma irônica, aí vocês, quando, enfim, se vocês me derem, enfim, a alegria de ler o livro, vocês, enfim, vão ver o que eu faço ali. Então, assim, basicamente, esse quer dizer, é a estrutura do livro, né, o raciocínio geral que tem nas partes, né. Enfim, aí eu fico aqui aberto, quer dizer, agradeço de novo a disponibilidade, né, dos colegas e, enfim, do público aqui de discutir comigo, e fico aberto a, enfim, a questões a partir de agora. É isso. Professora, quer começar, por favor? Alô? Está funcionando, né? Bom, primeiro, agradeço o convite, né, porque sem esse convite eu acho que eu não teria a possibilidade de conhecer a obra, né, porque, como eu estava comentando com o professor, a gente fica mergulhado. Eu dou aula de Direito Internacional Privado, que é uma área dura, que é praticamente processo, né? E agora, ainda bem, estou dando aula de antropologia, então dá uma desafoga, mas também não é a minha área, né? Então, assim, pisando em ovos, mas realmente me reencontrando, porque tem uma formação que vem da história, né? Então, foi uma grata surpresa encontrar um livro que tem... Percebi nisso, tive muito pouco tempo para ler, né? O Maurício me chamou essa semana, a gente tem os nossos atropelos, né? Então, infelizmente, eu tive muito pouco tempo para ler, li menos do que eu gostaria, e assim, estava contando para ele, assim, vou usar uma estratégia. Tem alguns capítulos chaves, que eu vou ler esses capítulos chaves, mas eu acho que eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, então eu fui página por página mesmo, aí não deu tempo de ver todas as questões, mas assim, ficou a curiosidade e muito instigada a leitura. Quero entrar nos aspectos aqui, mas eu tenho que fazer um comentário nesse aspecto, já disse também para o professor. Geralmente, quando nós pegamos um livro de teoria do direito, com tantos conceitos, e conceitos novos, inclusive, com tantos desafios que ele traz para a gente, é uma leitura árdua de ser feita, né? E a leitura é tranquila, né? É uma leitura gostosa. E eu disse, gente, como que ele consegue escrever fácil um tema tão difícil? E, como eu disse, não é fácil escrever fácil. E aí ele disse, olha, fico muito feliz dessa sua observação, porque, para mim, é uma luta, né? É um esforço
me fazer entender, né? Então, já recomendo para todos, né? Para quem é do direito, para quem não é do direito, para quem está dentro da área do direito, quem não está dentro da área do direito, que é um livro cujo conteúdo, cujas questões instigantes que ele traz, não pode ficar só nesse meio. Né, eu acho que merece ser lido por outras áreas também, e numa linguagem absolutamente gostosa, acessível. Então, não se assustem com o tamanho do livro. Ele falou assim, 400 páginas, mas é muito relativo o tamanho do livro. Né? Às vezes, 400 páginas, você lê numa enfiada, quando a leitura é fácil. Outra coisa é você encontrar um livro assim, de 80 páginas, 50, 80 páginas, mas é uma leitura difícil. E aproveito, acabei de me lembrar agora de uma frase, que, se não me engano, é do Mário Quintana. Não sei se você é gaúcho mesmo, ou se está no Rio Grande do Sul, saudando está no Rio Grande do Sul. Mas o Mário Quintana, ele tem uma frase assim, que ele sempre nos consola, né? Ele sempre faz a gente se sentir bem inteligente. O Mário Quintana tem uma frase em que ele diz assim, se você é obrigado a ler 2 parágrafos, a ler um parágrafo 2 vezes, não fique chateado, porque não é o seu problema, o problema é do escritor. Né? Então, na verdade, é ele que não soube se comunicar direito, que te obrigou a ler mais uma vez, outra vez, para poder entender. Então, nesse aspecto, é uma grata surpresa, é um livro muito gostoso de ler. Né? E me trouxe várias questões, assim, tanto na apresentação, que eu acho que talvez vou ficar aqui nessa... É importante falar, né? Esse livro traz uma perspectiva histórica, porque é uma perspectiva de transformação. A história, para mim, não é você estudar o passado e como que a coisa se desenvolveu lá e agora como que nós estamos. Na verdade, história estuda processos de transformação. Né? Se as coisas demoram a mudar, parecem que não são históricas, ou a história é mais lenta, mas sempre muda. Né? Então, essa perspectiva de transformação, e nós estamos vivendo em uma fase assim, de transformações rápidas, né? E um anseio, que eu acho que é um incômodo, que todos nós que estamos no direito, que temos uma perspectiva de melhorar e transformar as instituições, em um momento assim, de uma decepção muito grande, de uma incerteza muito grande em relação ao futuro, né? E o livro dá uns apontamentos, aponta para um horizonte. Né, que não seja aquela dentro de um modelo das teorias críticas, né, que seja do estruturalismo, né, dentro dessa visão tradicional, né, se vamos questionar o direito porque esse direito não nos serve, vamos questionar o Estado porque esse Estado não nos serve, é possível democracia ou não dentro desse Estado, mas amplia para outras instituições, vamos dizer assim, ou outros grupos, outras coletividades que não são necessariamente estatais. E a importância do reconhecimento disso. Né? Uma outra dimensão que eu acho assim, muito, muito importante de ser levada em consideração, que eu estava também comentando com o professor. Na verdade, a gente começou o debate aqui do livro antes de vocês chegarem, né? Que eu estava comentando com o professor antes. É uma perspectiva assim, que é difícil da pessoa assumir, porque nós nos focamos muito na importância do direito material. Então, nós temos tratados de direitos humanos, normas, cláusulas pétreas na Constituição, um rol de direitos constitucionais de direitos da pessoa, mas esse é um direito material, e isso é muito bonito, e todo papel aceita. Né? Mas, para o direito, isso não é importante. Quer dizer, é importante como marco, é importante ter registrar esse consenso, mas assim, as pesquisas do professor Nogiri muitas vezes demonstram que a lei, que a Constituição, é o que menos é levado em consideração na hora da decisão. Né? Outros vieses estão presentes, né? O viés ideológico, o viés religioso, o viés cultural. Então, muitas vezes, o juiz toma uma decisão por antecipação e depois procura fundamentação no arcabouço legal. Então, a lei tem uma função para corresponder àquilo, na verdade, que é um desejo do juiz, e o professor trata isso muito bem, que é as possibilidades de interpretação. O direito é aberto. Né? Então, as possibilidades de interpretação do direito. E como que esse direito, depois dessa interpretação, ela realmente se concretiza na sociedade. Esse é o direito real. Não o direito que está nos códigos, não o direito que está na Constituição, mas o direito que se manifesta através de uma decisão que tem efeitos, consequências jurídicas. Né? É esse direito que acaba se manifestando. Então, quando nós estudamos direito, o mais importante é o procedimento. São os processos. Quais são as instituições que nós temos com capacidade para, de fato, viabilizar, concretizar, materializar aquele anseio que está na lei e que foi objeto de um conflito
social, de uma dura reivindicação social, e que muitas vezes consequência de conflitos que foram, inclusive, conflitos civis, guerras civis, né? O professor citou aqui a Constituição, a primeira Constituição francesa, no processo revolucionário francês, né? E como a gente vê que potencial revolucionário, as promessas do liberalismo, aquelas promessas não foram cumpridas, né? Assim, quando você lê esses dispositivos da Constituição, assim, capacidade revolucionária de toda uma organização social, em se falar do direito de insubordinação, por exemplo, que é o mecanismo que nós temos, de fato, para demonstrar essa insegurança, essa insatisfação com o direito. A gente tem que se insubordinar, não necessariamente de uma maneira violenta, que é nefasta para a sociedade, mas isso, como o professor mesmo diz, esse espaço de insubordinação transformadora e criativa, você só tem em um Estado democrático, com a possibilidade de expressão, né? E aí começa assim, os grandes dilemas que nós estamos vivendo agora, porque o professor cita na sua fala agora, uma das perversões do direito é você criar um direito que seja autárquico, como eu uso a impressão, né, ou como a expressão que é usada, ou um direito autoritário, um direito que discrimina, um direito que desumaniza, um direito... E você não precisa necessariamente fechar o Congresso Nacional para isso. Nós tivemos o período dos governos militares, dos governos autoritários, ditadura de militar, onde o Congresso funcionava com uma aparência de normalidade. Você vê agora as disputas acontecendo no âmbito do Congresso e toda uma continuidade pós-eleição, como nós tivemos em 2018, como se nós estivéssemos vivendo um ambiente democrático, não percebendo como a situação autoritária e de medo acaba nos censurando, nos intimidando, nos fazendo introjetar um medo, e não precisa nem, como o Foucault diz isso, não precisa nem de um poder central claramente, evidentemente autoritário, para que a gente introjete o receio, o cuidado, a autocensura. Não é? Então, estamos vivendo em uma situação assim. Não é? Como lidar com tudo isso? Né? Essas questões assim, são trazidas pelo professor. E assim, eu fiz alguns questionamentos na leitura. Eu quero retomar aqui, não quero demorar muito também, porque se eu for colocar assim, todas as questões, as observações que eu fico aqui, a gente teria que ficar nós dois aqui sentados, e demorar mais, chegar o Nogir e o Caio, para a gente continuar aqui conversando ponto por ponto. Né? Mas algumas questões assim, instigantes. Primeira, né, uma das primeiras questões que a gente coloca, inclusive a gente que eu tenho uma trajetória assim, de vida, assim, de estudo mesmo, assim, de vontade de estudar do pensamento marxista, marxiano, né? Prefiro chamar até de marxiano, porque esse é o estudo do Marx, a teoria do Marx, e não a instrumentalização do Marx, que foi utilizado depois para alguns grupos políticos, em um contexto bastante específico, de revolucionário, de convencimento da população para aquele momento revolucionário, que é diferente. Né? Você lê Marx como um projeto político, muitas vezes você descaracteriza o próprio Marx, né? Porque tem uma estratégia política envolvida ali, e lê o próprio Marx. Né? O que seria, inclusive, a própria teoria da revolução para o Marx. E a gente fica pensando assim, que, estudando Marx, eu nunca vi a impossibilidade, eu acho que, inclusive, a dialética marxiana, a dialética hegeliana, nos dá justamente essa dimensão da capacidade criativa do direito, e não do mundo fora do direito. Você precisa acabar com esse direito, criar uma outra ordem para que você tenha, na verdade, uma sociedade que não seja essa sociedade. Acho que as transformações, e essa é a teoria da revolução do Marx, né, as transformações são lentas, se dão em longa duração, e, muitas vezes, criando instituições criando conflitos ou contradições dentro das próprias instituições que nós conhecemos, a ponto de transformá-las, ou elas perderem determinadas centralidades ou determinadas categorias, assumindo outras, e de repente, quando você viu, já mudou. Né? Sem se dar conta. O Marx diz isso inclusive. Né? Você só percebe as transformações e começa a lutar pelas transformações quando ela já está sendo necessária, ela já está caindo de podres. É importante mudar, porque já a nova sociedade não se comporta mais dentro de uma ordem institucional passada.
Mas isso já tinha, quando a gente tem a Revolução Inglesa no século XVII, quando nós temos a Revolução Francesa no século XVIII, e mesmo quando nós temos a Revolução Mexicana, que é em outro contexto, mas a própria Revolução Russa, né, é de um mundo que já estava transformado, mas aquelas instituições já não cabiam mais. Então, precisava haver uma remodelação dessas instituições. Mas aí o professor diz, inclusive, isso, né, nós temos a possibilidade de criar um novo direito dentro de instituições fora do Estado e também dentro do Estado. E a grande questão, e que vai instigando a gente tem essa utopia, mas aí acontecem uns reveses que a gente diz, gente, mas será que dá certo? Né? Mesmo? Né? É possível a democracia dentro do Estado? É possível a democracia dentro desse direito? Porque o que nós percebemos, a própria Constituição de 88, que o professor relata aqui, que foi um movimento de resistência muito forte, foi um movimento participativo, muito pouco explorado, né, professor? Mas um movimento participativo, eu vivi essa situação, eu sou testemunha, eu falo assim, muitas vezes chamam para mim, é porque eu testemunhei, né, eu estava presente, assim, eu acreditava tanto na Constituição que eu resolvi fazer direito depois. Né? Porque assim, nossa, agora a gente tem uma Constituição, e de repente assim, eu estava vendo assim, quando eu voltei de novo para a minha cidade, e uma situação tinha feito história, né? E de descaracterização de um patrimônio, então foi, na verdade, privatizada a Companhia Ferroviária Nacional, e começou a demolição de todo o patrimônio dos ferroviários, e houve uma mobilização dos ferroviários todos, que já estavam, inclusive, aposentados, assim, e foram para a minha cidade para pedir essa preservação, e a gente correu para o Ministério Público, por favor, o senhor é o tutor do patrimônio histórico, né, então impede tudo isso. E aí ele começou a colocar tantas questões que eu precisava, assim, não, mas primeiro precisa do tombamento, tipo, a gente precisa de uma lei, agora a gente precisa, primeiro me dá um parecer, mas eu não posso fazer nada se a gente tiver uma lei prévia, assim, opa. Aí eu disse, gente, mas a Constituição tinha acabado de ser aprovada, isso foi em 89. E aí eu vou procurar o Ministério Público para pedir socorro, porque estava lá um grupo de ferroviários querendo preservar um patrimônio histórico, né? E o Ministério Público disse, não, Cíntia, não é bem assim. E eu disse, bom, então eu vou estudar direito, para ver por que não funciona isso, onde que estão os gargalos, né? Mas, e agora, assim, a gente... E uma outra questão que eu também quero colocar para a professora, que está tudo meio embutido aqui, né, assim, por exemplo, quando eu comecei já no doutorado, meu foco era basicamente o direito internacional público, e eu achei que tinha uma forte dimensão disruptiva o direito de integração, um direito de integração feito principalmente na América, né? Se vamos estudar se esse realmente direito de integração se o direito de integração é uma possibilidade de você ter uma transformação, sair de uma lógica de um Estado, né, mas em uma perspectiva democrática e de descolonização, porque assim, a lógica, a racionalidade na América poderia ser diferente de uma racionalidade na Europa. Será que a gente consegue, de fato, romper dentro de uma perspectiva que a gente sempre trabalha de longa duração? É possível romper essa dependência? Né, sermos uma colônia de uma outra forma, outros mecanismos, os mecanismos coloniais são transformados, mas a dimensão emancipatória que poderia ter o direito americano, o direito internacional americano. Por quê? Por que eu pensava isso? Porque eu sempre achei que o direito nacional interamericano, assim, gente, mas esse povo é muito revolucionário. Eles começaram e no século XIX a falar em organismo internacional. Está certo que a Europa estava bombando, as conferências, a formação dos organismos internacionais, mas aqui se consolida uma união pan-americana. Aí as pessoas têm uma visão, assim, mas era mais um mecanismo imperialista dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos era uma potência imperial na época. Tinha um projeto de expansão, mas a relação com a América sempre foi uma relação diplomática, né? A expansão e a intervenção mesmo se dava ali no próprio território norte-americano, o avanço para o oeste, e no sul, ali, né, controlando mesmo o território no sul. A relação com os países americanos era diplomática, e assim, o que eu achei assim, que era importante na época é se pensar em princípios como o da solução pacífica de controvérsias, que não era a tônica na época, você pensar num tribunal internacional permanente, que pudesse dirimir conflitos que evitassem a luta armada, né, a guerra, a impossibilidade de se conquistar território por guerra, não o reconhecimento de um território conquistado por guerra,
O princípio da autodeterminação, da não intervenção, tudo isso foi surgindo nesse momento dessa União Pan-Americana e um organismo que já decidia por resoluções. Então, a gente tem diversas resoluções, e isso também falta muito esse estudo, né, recuperar esse estudo, inclusive de mapeamento. Claro que existia toda uma preocupação, um mapeamento sobre todos os recursos minerais, de água. Isso começou a ser feito na América desde lá do século XIX. Né? E, de repente, a gente vê que isso é apropriado. Isso passa a ser apropriado pelos Estados europeus. Então, o primeiro tribunal internacional, que seria o Tribunal Arbitral Internacional, não foi criado na América como era a reivindicação, mas em 1907 na Haia, né, em Haia. Então, assim, os tratados internacionais, os acordos internacionais acabaram sendo capitaneados também pela Europa. Então, você ressignifica todo aquele projeto de resistência, que eram de estados que eram ex-colônias e que estavam buscando um outro conceito de soberania e de autodeterminação, e isso é apropriado. Então, aí o questionamento, né? Até que ponto, existe um limite, até que ponto nós podemos, de fato, contar com o reconhecimento desses movimentos que são disruptivos, estando numa posição periférica no mundo? Não é? Porque nós vimos o avanço da Constituição, mas, em 93, começa a descaracterização da Constituição. Né? A Constituição do Brasil traz, pela primeira vez, o que já tinha aparecido na Constituição do México, de 17, na Constituição, depois no movimento da Revolução Russa, né, que chamaram de Revolução Comunista, há controvérsias, mas a Revolução Russa, da República de Weimar, aparece uma dimensão do direito coletivo que é disruptivo em relação ao direito da propriedade privada. Então, porque o liberalismo só reconhecia o direito da terra, por exemplo, a propriedade privada da terra. A dimensão do direito coletivo não conseguia se aperfeiçoar. E essas constituições trouxeram a ideia do reconhecimento do direito coletivo, inclusive do direito coletivo à propriedade da terra, que é uma dimensão, por exemplo, do MST, né, que é um outro modelo de propriedade de aproveitamento da terra. E como que o direito dá conta disso? Né? Até que ponto que a gente consegue avançar e solidificar esse avanço, porque o próprio sistema mundial, o sistema mundo, como diz o Wallerstein, né, a própria funcionalidade desse sistema força um recuo frente à nossa condição colonial. Que eu acho que é bem evidente que nós, dentro de uma perspectiva de longa duração, do Brodel, do Arrighi, do Wallerstein, a gente esbarra ainda nas novas formas de colonização, e eu acho que isso agora está desenhado. Não é? Esse processo de ataque dessa guerra híbrida, principalmente na Venezuela e no Brasil, não é? Justamente em relação aos nossos recursos naturais, que aí vai para o pau autodeterminação, não intervenção e tudo isso, né? E uma desestabilização dos governos pelo direito, né? Utilizando do direito, assim, o que era, assim, para mim, o que foi para mim um golpe muito grande, porque você acreditava que o direito seria a última trincheira de resistência, mesmo dentro do Estado moderno, dentro desse Estado de direito, que é tido de Estado de direito burguês, né? Mas dentro dessa dimensão, assim, até que o judiciário parecia ser, né, a última trincheira, onde você poderia recorrer. E, de repente, você vê o judiciário protagonizando contra o direito, ou seja, o antidireito, ou solapando esse Estado de direito, que foi uma das conquistas que a gente que tem que ser preservadas, né, dos liberais. Assim, hoje nós não podemos contar nem com o Estado de Direito. E aí, ou você vê assim, o próprio direito acabando com o Estado de Direito. E fica claro quando na definição do direito que discrimina. Né, o professor citou o exemplo dos cultos afro-brasileiros, né, de origem africanas, que já sofreram perseguição e agora, né, voltou essa perseguição. Mas nós temos o ordenamento jurídico, a gente quase esquece, eles são tão invisíveis que a gente sempre esquece de falar dos imigrantes, que, de repente, eu acabei optando, dentro do direito internacional privado, por essa pesquisa. Desde 2012, eu tenho pesquisado justamente
a migração, né? Ok, já achei que a gente pudesse ficar aqui até meia-noite, Maurício. Olha o tamanho do livro. Eu nem abri aqui o livro ainda. Ué. Eu sei isso porque eu nem abri essas questões que eu coloquei, acho que eu não vou falar. Mas, enfim, já vou encerrando, já jogando para essa questão, né? Mas quando você tem uma legislação, que é uma legislação de exceção, que é uma legislação discriminatória, que é a legislação relativa aos imigrantes. A gente tinha o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto sempre nos dá a dimensão de uma lei especial, de uma lei discriminatória, mas uma lei positiva. Então, você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. É porque você vai proteger melhor, né? Você tem o Estatuto do Idoso. É porque você vai proteger. Mas o Estatuto do Estrangeiro é para discriminar, é para não reconhecê-los como sujeitos de direitos plenos. Aí a gente tem todo um processo de tentativa de construção de uma lei de imigração, e aí vem o regulamento, que descaracteriza a lei, a portaria ministerial, que enrijece mais o regulamento, mais do que o próprio regulamento. Ela é mais violenta, a portaria 666, não é à toa, eu acho que assim, a portaria 666, né? Puxa vida, assim, a deportação sumária daquele que está aqui no Brasil, que não cometeu nenhum crime, que pode ser uma ameaça, essa noção da ameaça à segurança nacional, essa territorialização, a esperança que a gente tinha de dimensão emancipatória da própria globalização e dos organismos internacionais, é justamente que eu via como essa possibilidade de desterritorialização. A territorialização do Estado é o que garante que esse Estado seja, por última instância, sempre um Estado autoritário, baseado em forças armadas, baseado no protagonismo, principalmente o protagonismo militar, que no Brasil sempre existiu. Eu tenho até medo de falar isso e ser mal interpretada, mas quem criou o Estado brasileiro e fez o Estado brasileiro como ele é hoje são as Forças Armadas. Foi as Forças Armadas que deu um golpe no rei, lá no Dom Pedro II, não é? São as Forças Armadas que sempre intervêm, são as Forças Armadas que sempre querem tutelar o Estado, sempre se chama as Forças Armadas. Não é? E agora, com essas intervenções territoriais no Rio de Janeiro, onde você entra lá para combater a criminalidade, entra para pacificar, como se a favela inteira estivesse em guerra, né? Mas é uma política de força. Né? Então, é isso. Qual que é o limite? Até que ponto? Porque nós estamos em uma situação periférica. Isso, por um lado, eu não quero ser só negativista, nihilista aqui. Por um lado, pode ser uma perspectiva emancipadora também. Né? Talvez seja importante a gente sair daquela água morna que estava tendo como perspectiva e pensando que o Brasil estava na trilha democrática e que a gente fosse, não é, conseguir, dentro dessa trilha democrática, sem mudar as nossas instituições. Você tem uma Constituição de 88 que não muda, o que era o Ministério Público, que não muda, o que é o Judiciário. Aí você vê que o Ministério Público, que nós temos hoje, é o mesmo de antes da ditadura. Né? Não mudou, e de uma certa acomodação. Talvez isso tudo leve a uma resistência que possa nos possibilitar ter uma outra dimensão. Mas quais que seriam os limites disso? Porque o senhor termina o livro justamente com isso. A nossa perspectiva é uma perspectiva autoritária? O que a gente espera agora? Qual que é a nossa possibilidade de resistência? Porque a emenda constitucional 97, se não me engano, a PEC da morte, que era chamada, né? Que estabelece o teto, né? Que estabelece. Gente, uma emenda constitucional tirou da Constituição, com a mão, todo o conteúdo social que nós tínhamos dentro da Constituição. Toda a dimensão que nós podíamos, porque o direito coletivo que foi reconhecido lá em 1917 por esses estados, só foi reconhecido no Brasil em 88. Os direitos sociais só foram reconhecidos no Brasil em 88, então é muito recente. E agora nós tiramos com a mão toda essa dimensão social e coletiva do direito. Nós estamos vivendo uma época de desalento. Né? E apesar da perspectiva, que é uma perspectiva positiva, eu li o livro, é uma perspectiva otimista, né? Mas o livro termina com esse questionamento. Nós estamos agora enfrentando um Estado policial. Quais os limites para nós, que somos periferia, que nós vivemos uma remodelação
da colonização, qual que é a perspectiva? Se a gente precisa de um alento para resistir, e não só resistir, reconstruir. Né? Porque uma coisa que me fez chorar muito, assim, quando enfim, se confirmou, né, o que seria os próximos 4 anos do Brasil, é que os Estados Unidos sobrevivem a Trump. Né? Os Estados Unidos têm força para sobreviver a um Trump, o Brasil não tem. Porque quantas vidas vão se perder? Quantas mulheres vão ser mortas? Quantos índios vão ser mortos? Quantas lideranças de direitos humanos vão ser mortas? Quantos jovens negros vão ser mortos nas favelas do Rio? Essas vidas a gente não vai recuperar. Né? A floresta amazônica, as privatizações, todo o setor estratégico do Brasil que poderia proporcionar para a gente uma possibilidade de dar como é que é? Me fugiu a palavra agora, mas uma acomodação para a classe, para o precariado, a classe está mais pobre, não um colchão de direitos sociais, tudo isso foi tirado. Assim, então, a desigualdade vai aumentar. Não é? Nós não temos a democracia. Como que nós vamos lidar com essa possibilidade de criar pessoas emancipadas, com a capacidade de se autodefinir, não é? Para todos, para o pobre e para o rico também, como você fala, não é questão, a gente não está dividido aqui em classes, não se trata mais de uma luta de classe, mas uma luta de um conflito que é de interesses e uma perspectiva que todos devem ter, de se autoconhecer, de se autodefinir, de ter uma perspectiva de futuro. Parece que tirou tudo isso da gente. Né? Tirou dos estudantes que estão fazendo direito, tirou dos meninos que estão fazendo mestrado e doutorado, né? Que se puxa vida, as universidades estavam abertas, e quantas vezes eu não fui chamada para concurso de professora que eu encontrava lá um ex-aluno, e agora? Né? Assim, professor, né? Dá uma palavra para que a gente resista e tenha força para reconstruir, porque vai ser terra arrasada depois desses 4 anos. Obrigado, professora. Professor Sérgio? Pode ser. Você que sabe. Eu prometo ser breve, né? Até porque eu preciso reconhecer assim, o fato do envio de um livro de 400 páginas na segunda-feira à tarde, né, para um evento na sexta. E eu realmente não tive o tempo que eu deveria ter, que eu precisaria ter, para ter feito a leitura que merecia um trabalho desses, né? E que, para mim, especificamente, assim, eu fico pensando aqui, o quanto que um livro desse eu posso trabalhar com os meus alunos de primeiro ano, já nesse ponto. E é essa, no fundo, acho que é essa a pergunta que eu quero fazer para vocês. A partir do que eu ouvi você falando, né, do que eu conheço das tuas outras publicações, o teu texto sobre perversões do direito, para mim foi muito impactante, assim, inclusive porque bem naquela época eu estava pensando sobre como que, a partir de alguns exemplos que tinham acontecido na política latino-americana, como que o discurso dos direitos humanos e da proteção de direitos humanos pode ser instrumentalizado também para preservação de privilégios e de continuidade de dinastias políticas, né? Então, por exemplo, lá em Honduras, né, em que se derrubou um presidente porque ele ousou sugerir a propositura de uma, né, sem entrar aqui em nenhum juízo moral sobre o Zelaya, né, mas apenas a propositura da discussão sobre a reeleição foi suficiente para para justificar a derrubada do presidente, né, que depois criou-se todo aquele circo diplomático, né, dele entrar na embaixada. E o segundo presidente, depois da derrubada do Zelaya, consegue na Suprema Corte de Honduras uma declaração com base na Convenção Americana de Direitos Humanos, dizendo que a proibição da reeleição limita os direitos políticos de uma forma que não está prevista
na Convenção Americana de Direitos Humanos e que, portanto, ele poderia se candidatar, e ele se candidatou e se reelegeu. Né? Então, aquele teu texto me foi útil naquela época para pensar esse problema. Né? Então, eu acho esse tema bastante provocante. Agora, mais recentemente, eu tenho me preocupado mais com as questões de ensino do direito e de pedagogia, você sabe, né? Participo daquele grupo que você montou. E aí, assim, eu fiz por pura curiosidade, né? Eu fiz um Ctrl+F de ensino no teu livro, né? E ensino aparece 18 vezes no livro inteiro, né? Contra 145 de pesquisa. Né? Tudo bem, tem aí outras, pesquisa em outros sentidos, tal, mas ensino. E me parece assim, que se nós vamos pensar num direito institucionalizado, da maneira como você propõe, isso demanda pessoas que são formadas a trabalhar e pensar o direito dessa maneira. Né? E aí eu queria, essa é a única pergunta que eu vou te fazer, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre qual é a demanda que uma concepção dessa que você tem para o direito, qual é a demanda que essa concepção faz para o ensino do direito? Né? Essa é a minha única pergunta. Obrigado, boa noite. Professor Sérgio? Tá, boa noite a todas, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né, o convite que me foi feito. Inclusive, acho que fiquei sabendo aqui que, até por conta também da banca do Maurício, né, que eu fiquei sabendo, então parabéns, né, publicamente, não fiquei meio que sabendo agora. Né. Então, assim, com relação ao meu papel aqui, né, também não tive a oportunidade de ler o livro inteiro, mas do que eu pude ler, né, então eu vou fazer um esforço aqui do que eu pude ler. Então, assim, na minha percepção, não, é um livro que trabalha vários olhares, né, então toca em vários pontos, em questões sociológicas, políticas, teóricas. Né. Então, eu vou fazer um pequeno recorte aqui né, daquilo que eu acho que cabe um pouco mais assim, no debate da minha parte. Inclusive, que foi até retomado aqui, né? Que foi falado da questão da constatação, depois do século XIX, da indeterminação do direito, né? E aí foi falado de alguns teóricos que atestam a indeterminação. E aí eu queria pegar essa questão da indeterminação do direito e fazer tentar alinhar com a ideia que acho que é a ideia forte do livro, pelo menos até onde eu li, que é a questão da democracia, né? Então, até uma leitura da democracia, uma leitura até arrojada no sentido de que trabalha com as questões das transformações sociais recentes, né? Então, fala, logo na abertura do livro, nas primeiras partes, já comenta em 2013, né, dessa movimentação que teve em 2013, que realmente pegou todo mundo de surpresa e as pessoas não sabem direito como interpretar, né? E aí a gente pega esse contexto atual, né, de eleições com WhatsApp, com a extrema-direita tomando o poder de uma forma que muitos não esperavam. Né? Então, parece que essa situação social e política trouxe algo novo, né? Então, algo que nós temos tradicionalmente alguma dificuldade para compreender. Né? E aí parece que dentro dessa ideia de democracia, a ideia é de que os atores vão mudando com o tempo, né? E, portanto, é natural que isso ocorra, né? E aí que eu fiquei na dúvida, né? Porque tem uma passagem do livro que você diz o seguinte: olha, esse trabalho aqui ele não é nem descritivo nem prescritivo, ele é meio descritivo e prescritivo, né? Isso me chamou um pouco a atenção, porque evidentemente tem várias partes que são descritivas, né, da realidade, e também tem essa parte talvez mais, não sei se normativa, mas né, não descritiva, tá? Então, pegando esses dois pontos da democracia com a questão da interpretação e a questão do judiciário, a minha questão é a seguinte: sim, existem a indeterminação, né, pelo menos na maior parte, talvez tirando um ou outro, mas vamos pegar aqueles que aceitam a indeterminação. Mas aceitar a indeterminação, ela tem níveis e camadas muito diferentes. Né? Aceitar a indeterminação para o Hart é muito diferente de aceitar a indeterminação para uma outra visão. Né? Tá.
Mas, assim, pegando numa concepção de que realmente há uma indeterminação e que, portanto, essa indeterminação ela vai ser preenchida por esses atores que hoje ocupam cargos de poder e que, de alguma forma, essa instituição, né, ela deveria se abrir para uma visão mais democrática de mundo, né, onde as coisas acontecem. E aí entra um outro elemento, né, que seria o normativo com a questão do social, que é a seguinte, né, eu não li o livro inteiro, portanto eu não sei se já está ali no livro, né, mas a questão é a seguinte, me deu a impressão da leitura de que é uma visão até, de certa maneira, otimista ou com um horizonte de possibilidades otimistas, né? Mas, assim, o ponto que eu queria colocar é o seguinte, né? Numa visão mais tradicional do direito, né, que eu não sei até que ponto ela ela já foi substituída por essas questões que envolvem tecnologia, não sei até que ponto que a teoria clássica, ou uma visão mais clássica, consegue dar conta disso que está aqui, né? Eu tenho minhas dúvidas, né? Em alguma boa medida eu acho que ainda dá. O ponto é o seguinte, né? Se a democracia é algo a ser levado em consideração, se nós temos que ouvir as vozes que estão aí, eu vou pegar um pouco na onda do que a Cíntia falou, né? Então, assim, vale a pena nós ouvirmos essa galera que vai para Paulista e fala que a ditadura foi uma coisa boa, né? Então a gente vai lá para não sei aonde ouve, não, porque afinal de contas é a questão democrática. E no final elegeram o presidente da República, né? Só que aí é que está, eu acho que o grande embate está aí, né? Não, tá bom, eu posso até ouvir o presidente da República falar um monte de coisas, esses apoiadores falarem algumas coisas, né? Mas, numa visão mais tradicional, né, existem algumas questões que são colocadas como normativas, né, que talvez impeçam esse tipo de discurso, né? Mas até que ponto, então, a indeterminação funciona, né? O que é determinado e indeterminado para aceitar essa camada de discursos que, na maioria das vezes, ou na maior parte das vezes, né, eles estão dentro de um contexto de que as questões podem ser todas interpretadas, reinterpretadas, e as verdades elas dependem do momento, né? Então, me parece que esse é um problema muito sério para ser enfrentado a partir dessa ótica da democracia, né? Então, até que ponto o direito funcionaria, né? Porque também foi dito, olha, o direito funciona aqui para conter o arbítrio, né? Mas são as próprias instituições que estão apostando nisso, né? Então, assim, eu tentei trazer algumas coisas, tem várias camadas e a gente poderia abrir para música, mas tentar fechar pelo menos nisso, né? E obrigado, né? Professor. Bom, vamos lá. Bom, as questões são absolutamente complexas, né? Eu vou tentar aqui responder. Bom, primeiro agradeço a todas as questões e também, enfim, foi super em cima da hora, mas vocês pegaram pontos aí bastante complicados e já bem dentro do meu argumento, então, assim, quer dizer, se a leitura foi rápida, ela foi bem atenta. E eu agradeço bastante se eu tivesse uma banca de doutorado, eu esperaria que fosse menos atenta, né? Porque eu poderia ter uma situação melhor, responder de forma mais fácil, né? Mas, enfim. Essa de dar Ctrl+V achei sensacional, muito bom. Enfim. Você me paga, assim. Enfim, vamos lá. Enfim, gostei. Mas, bom, eu vou tentar responder na ordem do que eu consegui, quer dizer, assim, enfim concordo com a professora Cíntia, acho que a sua leitura do que eu estou tentando fazer está bastante correta, é isso aí mesmo, quer dizer, acho que tem uma visão, digamos assim, não sei se otimista, mas que tenta abrir uma perspectiva, né? O que ainda acredita na democracia, vamos dizer assim, né? O que acredita na democracia, e estou tentando pensar para além do Estado, né? Então, isso é uma questão importante para mim, quer dizer, aí, claro que isso é um outro capítulo para a gente discutir, que eu acho que a gente precisa construir uma perspectiva emancipatória de esquerda que não seja tão estatista, ou tão centrada no Estado. Acho que é um risco, né? Ficar
pensando tanto no Estado e conquista de políticas públicas, esquecer outras dimensões da, enfim, da discussão e da própria criação de formas de se pensar e de se, enfim, gerir os próprios recursos, né? Então, mas é isso mesmo, então é justo, quer dizer, enfim, a minha questão é procedimental, até justamente então, pelo que o professor Sérgio estava dizendo, né, porque, na minha percepção, quando eu coloco a questão da indeterminação no centro do direito, né, mesmo na versão mais light do Hart, né, cria-se um problema ali, como é que eu preencho esse negócio? E para o Hart é discricionalidade, então a escolha no vazio, ele fala, no vazio normativo, né. Isso aí, o Dworkin tem uma certa razão, né, é difícil aceitar isso como... Ele fala, isso vai ser excepcional, vai ser de vez em quando, né, mas... Então, temos um problema, né? Inclusive para dizer, bom, como é que vai ser essa escolha? Quais vão ser os critérios? Então, se eu coloco a indeterminação para dentro do direito dessa maneira, eu coloco imediatamente uma questão, como é que eu crio procedimentos para gerir essa indeterminação, e por isso o procedimental ganha, ou o processo, né, decisório ganha mais centralidade em detrimento do texto, como se fazia no século XIX, pelo menos na ideologia textualista que nasce na Revolução Francesa, que chegou a haver projeto de lei dizendo, vamos acabar com a faculdade de Direito e vamos acabar com a profissão de juiz, porque os códigos vão ser tão perfeitos que eu posso entregar o código para alguém na rua que ele vai resolver todas as questões. Então, você tem uma mudança, aí eu acho que é paradigmática mesmo no sentido do termo do Thomas Kuhn, que a gente está vivendo isso ainda, que é um descentramento do texto e um centramento na decisão e no processo decisório. Eu acho que eu acho difícil descrever o processo de outra maneira. E aí, como é que eu lido com isso? Né? Nós estamos... Né, a gente que lida com teoria do direito está discutindo isso, enfim, estou me colocando junto com os outros autores, desde o final do século XIX, e não tem uma solução, né, enfim, adequada, porque não vai ter solução, mudou o paradigma. A questão é como é que a gente gere a indeterminação, né, como é que a gente pensa a indeterminação. Até isso é interessante em termos de ensino, que os alunos... Quando eu dou hermenêutica, né, o pessoal vem com uma visão ainda da matéria de introdução, sempre a tentativa é dizer, bom, então Hart não é positivista, professor, né, porque não está... então você fala, não, peraí, aqui mudou o sentido Não, mas como assim? Ele aceita a indeterminação? Então tem uma dificuldade que reproduz um pouco a perplexidade, né, que a gente está... de fato vivendo. Então, é muito bem observado isso, então esse é o ponto, né? Então, aí, para ir para as suas questões, aí, quanto ao Marx, eu concordo, acho que tem uma dimensão, enfim, é compatível com as coisas que ele escreve, essa visão, mas a dificuldade... Eu não sou especialista em Marx, né? Eu li bastante, mas não sou especialista, mas... Enfim, tem um problema no Marx, que é a ausência de uma teoria do direito. Você não tem um livro dele sobre teoria do direito, né? Você tem ali, então, conforme a fase da vida dele, ele começa a escrever textos mais filosóficos, depois tem uma fase política, né, assim, pelo menos é assim que se divide, e depois tem um momento da economia política, que é o Capital, né. E no Capital, o Estatuto do Direito é complicado, o Estatuto do Político também é complicado, né, porque a emancipação vem um pouco em função da crise, e a crise é uma espécie de ruptura da lógica do sistema que não passa pela política, necessariamente. Não tem, tanto que o Marx escreveu um livro sobre as classes, mas ele nunca escreveu, né? E aí a discussão ele não escreveu porque ele morreu antes ou porque ele não conseguiu, né? Porque quando ele vê o capital como sujeito automático, né? Se é sujeito automático, ele simplesmente reproduz as condições de possibilidade, está tudo dominado, né? Você não tem saída desse ciclo, né? Tanto que a grande novidade do Gramsci, depois do Neumann, enfim, num certo sentido, é recolocar o político no centro. Diz, olha, não é só a economia, tem a questão da hegemonia, tem a questão das ideias. Então, toda a aposta e a força do Gramsci vem justamente para recuperar o político e recolocar o político no contexto marxista. Mas, claro, que tem textos do Marx que apontam para isso também, especialmente do jovem Marx, né? Se você pensar ali do Marx político, né? Na parte do Capital é mais difícil. Eu também. Assim, é o mais, né? É dos manuscritos, né? São esses que me interessam também, a crítica da filosofia de Hegel, né? Então, são esses os textos que... Só para pontuar, professor, isso aqui, acho que a grande questão é
Existe possibilidade dentro do Estado, ou nós teríamos que criar, porque o senhor aponta para isso, ou nós teríamos que criar instituições, não estou dizendo que seria o direito alternativo, ou instituições alternativas, mas instituições que se consolidem, que ganhem uma centralidade fora das instituições do Estado. Sim. Porque a gente percebeu o limite disso. Né? Se você chega, avança num tempo, você tem uma perspectiva constitucional, e depois a própria funcionalidade, ou o arranjo institucional que nós temos, vão fazendo com que recue, e quando você começa, de fato, a transformar as instituições em razão da Constituição, veio o golpe que veio. Sim. E assim, o pouco que a gente conseguiu transformar. Foi uma paulada tão grande no pouco que a gente conseguiu transformar. Se a reação foi tão desproporcional ao pouco que a gente tinha conseguido, né, assim, e qual que é o limite? Assim, a gente vai trabalhar nas instituições do direito, vamos trabalhar nas instituições do Estado, ou a gente tem que, na verdade, consolidar, paralelamente a isso, outras instituições? Sim. Esse é o ponto que eu ia responder em seguida, quer dizer, enfim, não tenho uma resposta para te dar, assim, eu tenho algumas observações, que são as seguintes. Primeiro, quer dizer, enfim, a democracia é um fenômeno absolutamente recente, inclusive do ponto de vista do direito de voto, né? Então, acho que o último país a reconhecer o voto para as mulheres foi um país nórdico na década de 60, se eu não me engano. Acho que a Fabiana deve saber isso, né? Acho que foi década de 60 do século XX. Quer dizer, então, só na década de 60 do século XX que, no Ocidente, todas as mulheres começaram a votar, né? Você teve problemas de garantia de direito de voto para pessoas negras nos Estados Unidos até ontem, né? Então, quer dizer, você tem uma história da democracia grega, etc., mas é que é uma democracia sem igualdade, né? É uma democracia que dizia respeito aos gregos, né? Que eram... Agora, uma história de uma democracia com igualdade, ela não tem... tem 40 anos, não tem 100 anos, né? Se você pensar que na década de 60, nem o direito de voto, nem o sufrágio universal é tão universal assim, né? Então, tem... Exatamente. Então, essa perspectiva também me parece interessante para a gente ver como é um fenômeno recente e ainda inicial e que, evidentemente, vai ser sujeito a retrocessos e recuos, né? A minha questão é, bom, se a gente abandonar essa gramática, qual é a alternativa? Né? Especialmente... se a gente abandonar essa gramática, abandonar junto a ideia de igualdade. Porque quando eu abandono a ideia de igualdade, eu começo a pensar em termos de que existem hierarquias entre tipos de seres humanos, aí eu entro numa lógica de barbárie ou de disputa por poder pura em que eu não consigo mais nem apontar a injustiça, né? Porque a igualdade, pelo menos, permite dizer, olha, eu estou sendo tratado de maneira desigual. Pelo menos eu tenho o critério para acusar. Eu posso não ter as armas, eu posso não ter a força política ou a força, enfim, bélica, mas eu tenho a força do critério. Pessoal, você está me tratando de forma desigual, e isso gera uma percepção de injustiça, pelo menos, né? Então, a minha questão é essa, quer dizer, qual é a alternativa? Pode ser que exista, mas eu não consigo vislumbrar se a gente abrir mão da ideia de igualdade, né? Enfim, porque... gera um complicador aí, e essa característica, vamos dizer assim, pervertida do direito, ou excludente do direito, ela está no nascimento. Se a gente pensar na Revolução Francesa, onde nascem essas categorias, né, todas, tem um livro, que é um livro do... Então Georges Lefebvre, né, que chama... 1789, é uma introdução à Revolução Francesa, que acabou de ser reeditada, inclusive. Enfim, é um livro de síntese, assim, é um livro antigo, né? Tem do Michel Volvert também, mas nesse do Georges Lefebvre ele mostra claramente que os deputados constituintes, quando formularam a Declaração de Direitos, né, eles se assustaram, falaram, não, isso aqui está muito libertário, pode gerar interpretações socialistas, né? Então eles retrocederam, colocando a propriedade privada como direito fundamental, colocando o voto censitário, né? Então, isso ficou patente no discurso deles. Eles perceberam, né, tanto que o nome do meu doutorado originalmente é o direito liberal para além de si mesmo, né, que é um pouco a ideia de que essas instituições liberais acabam criando um mecanismo que sai do controle da própria burguesia, porque quando ela promete igualdade para todos, aí é igualdade para todos, que é uma das citações que eu faço do Manifesto dos Iguais, né, que
que era um grupo, quer dizer, terrorista, né, violento, que dizia, olha, tudo bem, estamos prometendo igualdade, mas eu não quero só igualdade perante a lei, eu quero igualdade substantiva, inclusive eu vou matar pessoas para isso. Então, isso aparece já durante a Revolução Francesa e mostra o caráter subversivo da própria ideia de igualdade, né, que a gente, enfim, acho que ela não produziu ainda todos os seus efeitos emancipatórios, né. Então, enfim, é um pouco por aí que eu vou, quer dizer, pode ser que haja outras alternativas, mas eu não consigo ver uma alternativa que não enfim, afirme a ideia de igualdade de alguma maneira e também que não tenha algum tipo de, enfim, de linguagem, enfim, de gramática de direitos. Eu não consigo ver ainda qual seria essa alternativa, né? Falar, bom, na ideia de amor, na ideia de, sei lá, cuidado, né? Mas tudo isso pode... Bom, é cuidado em relação à humanidade ou são as pessoas que estão próximas, né? É a questão de identidade com as pessoas que estão mais diretamente relacionadas, que é todo um problema que é a ética do cuidado... Que é o sou, né? Exato. Me incomoda porque acontece com o meu vizinho, mas eu tenho muita dificuldade. Exato, porque acontece em outros, né? Isso, e aí você tem uma dificuldade de universalizar, que é um problema que se discute nas autoras que eu li, por exemplo, sobre ética do cuidado, que você tem uma dificuldade de pensar a universal. E aí tem algumas que, inclusive, dizem, isso está bem no começo do meu livro, tem uma que diz, olha, talvez o universal seja uma categoria mais jurídica do que ética, vamos separar as coisas aqui, enfim, mas eu te responderia assim, quer dizer, eu acho que são fenômenos recentes e a gente tem que pensar se tem uma alternativa, né? E aí tem toda uma reflexão, eu acho, eu gosto muito de um texto da Patricia Williams, né, que é uma jurista negra norte-americana. Tem um texto da Natália Neres, que faz a apresentação do pensamento dela, que ela diz, por exemplo, olha, como a categoria contrato, assim, enfim, ela relata como a categoria contrato a protegeu na condição de mulher negra, né, em uma certa situação. Porque ela diz, olha, quando eu virei professora em Harvard, eu fui procurar apartamento para alugar, né? E, ao mesmo tempo, um colega branco também acabou, enfim, tinha passado lá no concurso, e então ele estava procurando, então a gente sentava de vez em quando para falar de apartamento, não sei o quê, né? E ela percebeu que, enfim, o discurso do colega dela branco era muito assim, quer dizer, o proprietário falava, não precisa dar entrada, não, a gente faz aqui na confiança, né, não tem problema nenhum, porque, enfim, claro, professor de Harvard, né, então já tinha toda uma... Né, agora, no caso dela, era mais complicado. E ela diz, bom, o fato de eu argumentar do ponto de vista... Né, eu, como negra, já gerava uma desconfiança, então ninguém queria resolver as coisas no fio do bigode, né? E aí eu usei a linguagem do contrato justamente para me proteger. Não, o que vocês exigem de mim? Por que vocês estão me negando isso? Por que vocês querem isso? Não é legal, né? Então, a linguagem contratual, na verdade, nesse caso, funciona como uma proteção, porque ela diz, não, você tem que me tratar como igual, isso aqui é um negócio, você não pode me discriminar em função de eu ser negra. Então, eu achei interessante esse texto, porque, né, inclusive, pegando uma categoria contratual, mostra esse caráter da gramática jurídica que eu acho interessante, né? E tem uma outra dimensão do que a gente pode pensar também, que é o seguinte, eu não sei se você concorda comigo nesse diagnóstico, né? Mas essa também foi uma discussão que aconteceu, enfim, durante Weimar, né? É que eu não tenho certeza se a esquerda defendeu o direito em algum momento, né? Justamente por causa de uma hegemonia de um pensamento marxista mais tradicional, ou Foucaultiano, mais via vigiar e punir, né? Que sempre viu o direito como dominação, como, né? Então, uma defesa do direito, na verdade, você encontra, de um ponto de vista democrático, talvez nos advogados que defenderam as pessoas contra a ditadura, que era ali um grupo de advogados católicos e não católicos, mas principalmente católicos, né? Alguns advogados populares, né, que trabalharam com questões populares e perceberam as possibilidades de resistência e de constrangimento do poder que o direito tinha, né? Mas boa parte dos intelectuais de esquerda no campo do direito, enfim, eu estava na graduação nessa época, falaram, não aposta no direito não, o importante é a revolução, não sei o quê, isso aí não vai levar a nada, né? E sempre
enfim, a gente não teve uma reflexão, eu acho, ainda efetivamente, enfim, e acho que está faltando, é o que eu estou tentando fazer faz alguns anos, né? Fazer uma reflexão mais aprofundada das características emancipatórias do direito de um ponto de vista mais, vamos chamar assim, de esquerda. Né? Acho que está faltando massa crítica sobre isso, não é só aqui, né? Não é só uma característica brasileira. Mas acho que falta também uma defesa, eu acho que o Neumann fez isso de forma muito impressionante, no momento histórico. Do auge da Segunda Internacional, então é um troço meio maluco, enfim, por isso que ninguém leu, né, naquela época, ninguém estava entendendo o que aquele cara estava falando. Mas eu acho que dá para a gente retomar e acho que é preciso retomar essa discussão e repensar, né, tanto como um fenômeno novo, quanto fazer talvez porque aí, de fato, você tem uma aposta, você pode ter uma aposta, digamos assim, mais radical no direito enfim, não sei se vai dar certo ou não, mas eu acho que vale a pena seguir nesse caminho, né? Por essas razões que eu falei, né? Bom, aí, quanto ao Caio, quer dizer, eu concordo, acho que falta aí uma reflexão sobre ensino, né? Eu pretendo escrever sobre ensino em algum momento, né? Enfim, aí é questão de tempo, estou tentando amadurecer as leituras, acho que ainda não tenho condição de escrever sobre isso nesse momento, talvez daqui uns 2 anos eu já tenha, enfim, leituras acumuladas, né? Eu queria sobre isso, mas eu diria que o ponto central quanto ao ensino é apresentar, enfim, tentar apresentar o direito como um espaço de criação e de criação de possibilidades institucionais e interpretativas, né? E não como repetição de fórmulas passadas. Eu acho que isso dá para incorporar com, inclusive, estratégia de sala de aula, né? Então, ao invés de apresentar uma categoria dogmática, né, como se fosse, definição, né, aí depois posição tal, né, talvez apresentar os conflitos de onde essa categoria tentou resolver, as posições vencidas, as posições vencedoras e as eventuais possibilidades de rever essa categoria, ou de repensar essa categoria, né? Então, trabalhar com conflitos, né, dentro da sala de aula e não com sistematização o tempo todo. Eu acho que a sistematização talvez seja um momento posterior de reflexão, inclusive, sobre o fenômeno jurídico. Eu acho que apresentar o conflito em primeiro plano acho que é mais interessante. E aí mostrar, tem sistematizações possíveis disso, ou posições, né, visões possíveis dessa solução, e aí mostrar as divergências, etc. Então, acho que isso já seria uma grande modificação, né, da estratégia de sala de aula, ao invés até necessitaria de um professor que não fizesse exposições o tempo todo, né? Enfim, aulas estritamente expositivas, mas que pelo menos incorporasse os conflitos, as alternativas. Acho que esse seria um princípio básico do que eu estaria propondo, que eu transportaria para uma visão didática, mas acho que falta uma reflexão, acho que tem que ser coletiva da área, a gente não tem uma discussão ainda didática da área, de quais são as competências necessárias para ser um bom jurista, né? O que faz um bom jurista uma boa jurista, né? Quais são as capacidades ou as habilidades, né, que essa pessoa tem que ter para ser um bom profissional? Acho que uma reflexão como essa seria interessante, né, da gente fazer. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, saber lidar com conflitos seria e conflitos interpretativos seria um ponto importante, né? Aí, quanto à questão do professor Sérgio, que é uma questão super difícil, né, eu vou tentar responder então, pensando num texto do Pierre Bourdieu, que não é especificamente sobre direito, ele diz o seguinte: bom, o que significa povo? Então, enfim, é um texto, acho que ele deve ter escrito em um jornal, não é um texto acadêmico, é um texto de intervenção, né, mas que eu já vi bastante citado, acho que tem um efeito. E ele diz, bom, o que significa povo nas pesquisas de opinião, né? Ele diz, bom, povo depende de como você desenha a sua pesquisa.
Então, o povo em si, digamos, não existe, né? Assim como a democracia em si não existe. Agora, se eu vou fazer um survey, né, eu pergunto sim ou não, e eu vou medir a capacidade da pessoa de dizer sim ou não para uma determinada questão. Se eu fizer uma pesquisa qualitativa, né, eu não vou ter a amplitude que uma pesquisa de survey tem, mas aí eu consigo pegar mais nuances, né? Então, o que eu acho é que, assim, partindo do pressuposto de que o direito é indeterminado, se a gente partir desse pressuposto, e de que há um espaço de criação normativa no processo decisório, automaticamente se levanta a questão, bom, tem um déficit de legitimidade do judiciário de preencher esse espaço, ainda mais se for o tempo todo, né? Então, talvez seja interessante ter um espaço, pelo menos, aí não sei, diálogo institucional, né? E tem várias tentativas, né? Enfim, ouvir a população, não sei como, mas o que eu estou tentando sugerir é que a gente tem que pensar, não sei se dá para a gente retroceder e dizer, bom, o texto vai resolver, ou se é necessário pensar, então, como é que eu vou desenhar essa consulta? Como é que eu vou institucionalizar esse processo de oitiva da sociedade, né? Vai ser via perito? Vai ser via audiência pública? Vai ser via amicus curiae? Vai ser via, sei lá, o próprio juiz tendo o ônus argumentativo de levar em conta os vários interesses sociais, né, para tomar a sua decisão? A gente pode criar esse ônus argumentativo. Olha, é uma coisa que eu até sugiro no livro, né, você criar esse ônus. O juiz tem que fazer uma argumentação inclusiva, ele tem que levar em conta ao máximo. E é o que alguns juízes começaram a fazer. Exato. O Barroso, ele fala, tem que ouvir as vozes. Exato, mas aí, mas não pode ser por aclamação, né? Então, o que eu estou dizendo então, se a gente for levar isso a sério, então precisa discutir o desenho. Senão pode ser, porque isso que ele faz também assim, é chute, né? É aclamação. É o que sai o povo, o que é? O que está na manchete no jornal? Ou é o povo que eu trago por meio de uma agência pública, que eu vou ter uma escolha de pessoas? Ou é o povo que eu vou trazer? Então, também, o que é povo depende do desenho institucional. É isso que eu estou sugerindo no livro, que eu iria um pouco por esse caminho, né? Senão, a gente corre o risco também de criar enfim, uma situação de excessiva concentração de poder na mão da burocracia judicial, né? Então, aí vira o juiz... enfim, que vai dizer subjetivamente o que significa aquele espaço, ou aquele caso, nos casos difíceis, né? Então ele vai dizer, bom, o que significa esse negócio aqui? E aí eu tenho dificuldade de aceitar a tese do Dworkin de que há uma unidade de valor ou de que há uma resposta correta. Aí eu tenho, né? Por isso que eu acho que eu tenho que escrever ainda, quer dizer, a filosofia do direito, porque essa argumentação ficou faltando no livro, né? Que seria enfrentar enfrentar o argumento dele contra o ceticismo, né? Eu tenho a impressão que eu sou a favor dos céticos, né? Pelo menos juristas céticos, né? Não ceticismo em geral, né? Acho que ser jurista significa combater a moralização, ponto. Que é a moralização da esfera pública, a moralização da decisão das questões, e não trazer a moral para dentro do direito para entronizar um determinado valor. Quer dizer, você tem que estar sempre sabotando esse processo para incluir novas vozes, né? Para deixar o direito o tempo todo em evolução, porque é isso que garante que ele possa mediar os conflitos sociais. Porque quando eu moralizo demais, né, eu consagro uma única visão da sociedade, né? Então, tem até... O que a Sunstein fala dos acordos incompletos, aqueles, bom, a gente tem que ter... Então, eu tendo para uma visão assim, né, menos dworkiniana nesse sentido de pensar numa unidade de valor, mas pensando em espaços, formas mais abertas de fragmentação, acordos incompletos, ou, enfim, ou uma gestão da indeterminação que seja mais cética e menos, né, essa tributária de uma resposta correta. Mas essa parte aí, né, que você pegou bem, falta argumento no livro, está ensaiado ali, mas eu pretendo desenvolver nos próximos anos. Pessoal, alguém gostaria de colocar alguma pergunta, algum questionamento? Tem espaço para fofoca aqui? Né? Porque eu estou encerrando, porque já que foi falado do Barroso, uma das coisas que me chamou a atenção logo no começo do livro foram os agradecimentos, né? E é citado o Fachin.
E agora, se a pergunta é mais para o âmbito da fofoca. O senhor deve ter conhecido o Fachin, provavelmente, antes de ser ministro do Supremo, e o Fachin no Supremo. O Fachin no Supremo hoje é um pervertor do direito? Essa é a pergunta de fofoca que eu queria te fazer. Como que é o Fachin? Não, quer dizer, enfim, eu tenho uma relação acadêmica com o Fachin, é mais nesse sentido, né? Enfim, eu não tenho... sei lá, né, enfim, mas enfim, ele teve numa banca, enfim, teve junto numa banca e enfim, me dei bem com ele. Eu tenho mais uma relação acadêmica. Agora eu não tenho, até por não ser especialista em questões penais, eu não tenho também condições de avaliar totalmente o trabalho dele, mas estou descontente com uma série de decisões que ele tomou, como todos estamos. Não estou, enfim, nada satisfeito, né, mas assim, como é uma relação acadêmica, às vezes que eu encontro com ele, eu evito esse assunto, a gente fala de teoria do direito para não ficar uma coisa muito personalizada também, enfim, vamos manter né? Agora eu posso, enfim, ele é um cara muito democrático também, acho que não tem nenhum problema de eu escrever uma crítica a ele aberta também, mas até por eu não ser penalista, eu não me sinto legitimado a escrever sobre as decisões mais complicadas dele, que são na esfera penal, né, que ele está... É até o que me salva, né? Eu não ser penalista, eu não preciso me manifestar sobre a parte que eu não concordo do que ele faz, né? Porque em outros setores ele deu decisões interessantes, ele tem posições interessantes, mas a parte penal realmente está difícil de aceitar, né? Mas acho que ele tem abertura para essas críticas e eu não... Enfim, também encontrei com ele algumas vezes só, mas ele me convidou para falar no gabinete dele uma vez, né? Então ele faz encontros mensais com, enfim, juristas, professores, e aí eu abri esses encontros faz uns 3, 4 anos atrás, e aí a gente vem mantendo uma relação, enfim, amigável. Ele me citou no último texto dele, e tal, enfim, tem uma camaradagem, e ele sempre me incentiva. Esse texto que é Constituição Sem Vencedores eu apresentei lá originalmente, né? Nessa discussão, então tem uma gratidão pelo incentivo, mas não aprovo 100% o que ele faz no Supremo, como não aprovo de nenhum dos ministros, provavelmente, também, né? Enfim, a gente não tem... Não, esse livro aí... Não, ele... Então, inclusive, enfim, ele elogiou esse livro, mas até aí, se for assim, não sobra ninguém, né? Inclusive, lá no meu livro, todo mundo pratica, até digo claramente, né? Então, essa é uma cultura nacional, né? De você empilhar jurisprudências e fazer argumentação por autoridade, se for por aí, a gente não... Enfim, então acho que não só... Talvez, de vez em quando, algumas decisões do Gilmar Mendes, mas mesmo assim, né? Enfim, temos uma prática nacional de argumento de autoridade que é difícil reverter, né? Mais alguém gostaria de colocar algum ponto? Não? Bem, então agradecer novamente, né, a disponibilidade, a atenção do Caio, professora Cíntia, professor Sérgio, do professor Zé Rodrigo Rodrigues, e desejar então boa noite, bom fim de semana a todo mundo. Obrigado.